Fala pessoal, nessa aula aqui a gente vai ver uma função chamada move, tá? Ela é uma função que ela facilita muito a nossa programação quando a gente está desenvolvendo algum projeto. E bom, vou mostrar aqui para vocês como que ela se comporta, tá? Como que ela funciona. Primeiramente, a gente vai precisar de um contato. Vou colocar uma memória, tá? Vou colocar um M0. Que esse M0 ele está aberto, então quando eu dar um pulso nele para ele fechar, ele vai movimentar o valor que eu quero. Aí eu venho aqui, ó, aplicação de instrução, escrevo move, tá? Ele é de 16 bits, então ele move valores até 16 bits, certo? Que é 65.536, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou mover K10, mover 10 para um registrador. Vou colocar aqui o D0. Vou dar um OK. F4. Vou vir aqui online. Write. Vou mandar isso aqui para o CLP. Close. Close. Clicar aqui, ó. Monitor mod. Bom, e a gente já vê de cara aqui, ó, que o nosso D0 ele tá em 0, porque ele é um registrador e ele começa em 0, certo? Ele não tem valor nenhum ainda nele, certo? Porém, quando eu fechar esse contato aqui, ó, que ele tá aberto, ele vai movimentar aqui, ó, 10 pro D0. Deu para entender? Então, o meu D0, a partir do momento que eu mover, ele vai ter o valor 10, entendeu? Então, o que eu faço? Se eu vim aqui, ó, com o botão direito, debug, modify valor, vou mandar ele para on, tá? Esse M0, olha lá, ele moveu os 10 aqui para o D0. Aí eu volto ele para off, normal. Fez a função dele, que é mover o valor que eu coloquei aqui para o registrador. Agora esse registrador D0, ele tem um valor 10 armazenado nele, entendeu? Ele consegue armazenar até 65.536, tá? Como o valor aqui de 16 bits, ele vai de menos 32.767 até mais 32.768, dando do total de 65.000, é o valor que ele armazena. Então, se eu vim aqui na calculadora, eu sempre gosto de mostrar isso. Se eu vim aqui, ó, vou colocar na padrão mesmo. Se eu pegar aqui, na verdade tem que ser na científica. Se eu pegar aqui 2, né, que é a base, que é binária, que é 0 e 1, né, que a gente está trabalhando com 0 e 1. Se eu pegar 2, que é a base, eu vou elevar a 16 bits, vem aqui elevado a 16, ele vai dar esse valor, certo? Que é o total que eu consigo mandar para o D0, que ele consegue guardar dentro dele, é até 65.536, certo? Porém, ele não guarda todo esse valor, ele guarda a metade, só que menos e mais. Eu vou dar um exemplo, eu vou dividir por 2, eu sempre gosto de repetir essa parte, tá? Dividindo por 2, então ele guarda esse valor aqui negativo e esse valor positivo, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, a gente moveu, vou fechar aqui, tá? A gente moveu 10, certo? Então vem aqui, ó, eu vou editar essa programação e eu vou mover agora 32.768. Eu acho que esse valor dá. Olha lá, ele não dá esse valor, mas ele dá 767, tá? 767 ele dá. Então isso aqui é o máximo que eu consigo mover para o D0, por quê? Como eu falei para vocês, é 16 bits. Então ele pega esse valor aqui positivo, então se eu apertar o M0 ele vai mover todo esse valor para o D0. Se eu colocar aqui o 8, não vai, tá? Porque passa, então tem que ser 7. Beleza, mas a parte negativa que eu falei para vocês, se eu colocar aqui 8, certo? E eu colocar um menos aqui, opa, colocar um menos aqui, ele vai mover esse valor. Agora se eu colocar aqui, vamos supor, um 9 aqui, não vai, porque passou, entendeu?
Agora, se eu coloco 8, ele vai. Então, ele vai de menos 32. Eu posso mandar valores negativos, tá? Para armazenar. Menos 32,768, certo? Até mais, que é o valor positivo aqui. Ao invés de ser 8 aqui no final é 7. Entendeu? Totalizando 65.536, que é os 16 bits, certo? Então a função do move é isso, é movimentar valores, tá? Então, se eu vim aqui e fazer o download aqui, ó, mandar para o CLP, sim, dar um close aqui, close, vem aqui para monitorar. Se eu apertar, ó, ele está em 10, só que se eu apertar aqui o M0, mandar ele aqui em um debug, mandar aqui para on, ele vai mover os 32, tá? Ele sempre move o valor que está na esquerda para o meu registrador que eu selecionei aqui. Vou mover, olha lá, moveu. Entendeu? Então ele está com limite máximo aqui, não tem como eu mandar mais valor nenhum para o D0, entendeu? E é isso. Outra função aqui do move é, ao invés de eu colocar valor aqui, eu coloquei aqui um valor, né? K significa que é decimal, né? E H é hexadecimal e assim por diante. Eu vou colocar aqui, ao invés de valores, né, que eu coloquei K10, enfim, vou colocar dois registradores. Vou colocar o D1, ele vai mover para o D2, tá? Então, todo valor que eu colocar no D1, certo? Ele vai mover para o D0, né? Falei D2 não, é D0. Então ele vai mover do D1 para o D0, certo? Beleza, mas ele não tem valor nenhum nele, né? Vou fazer aqui o download. Por enquanto ele está em 0. Espera aí. Sim. Completo, close. Carregou, close. Monitor aqui. Beleza. O D0 ele já está com aquele valor porque a gente mandou da outra vez, certo? Que acontece? Eu posso zerar ele se eu quiser, clicando com o botão direito aqui, ó, debug. Eu venho aqui, ó, seleciono o meu D0 aqui, ó. Coloco aqui o valor que eu quero, vou colocar 0. Beleza? Bom, só que agora, se eu apertar aqui o M0, vem aqui, ó, debug, modify, mandar ele para on, ele não vai mover valor nenhum, ó. Ele tá ficando azul, porém, estou movimentando 0 pro D0, então não tem como ir valor pro D0, certo? Por quê? Como eu falei para vocês, o registrador ele começa em 0. Então, como eu não mandei, não coloquei, não determinei valor para ele, né? Porque D0, D1 não tem valor. Só se eu mandar, entendeu? Esse D1, ele é de 16 bits também, então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou clicar com o botão direito, debug, vim aqui no D1 e vou colocar um valor aqui, tá? Essa função aqui que eu estou usando é o que a gente faz com a IHM, tá? Então, se eu colocar aqui o valor 10 e dar um 7, agora o meu D1 tem 10. Agora sim, se eu vim aqui, ó, colocar aqui em memória, opa, vou vir aqui. Se eu vim aqui, ó, em dar um debug e mandar ele para on, agora sim ele vai mover do D1 para o D0, porque ele tem agora 10, então ele vai mover, entendeu? Independente do valor que eu pôr aqui, se ele tiver dentro no range lá de 16 bits, né, que é 32.768, né, todo valor que eu pôr aqui ele vai, ó, 32.767, ele vai mover, entendeu? Pro meu D0. Por que que eu dei um 7 aqui, já moveu? Porque aqui, ó, esse contato aqui tá fechado, tá? Então essa é a função do move, entendeu? Ela é a função que a gente usa aí para movimentar valores. E, meu, isso aqui é muito utilizado. Muito. Isso aqui facilita a vida do programador. Facilita demais, tá? Aqui a gente está movendo valores aleatórios, né? Mas eu posso movimentar um valor de um tempo. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou colocar um temporizador aqui embaixo. Clico aqui para editar, ó. No lápis. Colocar aqui um temporizador. Colocar aqui um AM1.
Vou colocar aqui uma bobina, tá? Temporizador é bobina, vou colocar aqui T0. E aqui eu vou pegar, vou mandar um D2 aqui, tá? Ele não vai ter valor. Nosso temporizador não tem valor. Eu tenho que enviar valor para ele, certo? Na verdade, o que eu vou fazer? Em vez de ser D2, eu vou pôr o D0 aqui, certo? Então, automaticamente, se eu dar um pulso aqui no M0, o valor que tiver no D1, ele vai mover para o D0 e o D0 vai mover para o temporizador, certo? Ele vai armazenar no temporizador. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou simular isso. Vem aqui, ó, write, fazer o download, execute, sim, close, beleza, clicou aqui. Bom, ele já está com o valor aqui, certo? Mas eu vou zerar, porque é o que ficou salvo. Debug, mandar aqui 0 para eles, tá? Tanto para os dois. Beleza, estão em 0. E agora eu vou mandar um valor, tá, para o meu temporizador. Vou vir aqui, novamente, debug. Aqui em D1, eu vou colocar o valor que eu quero para o meu temporizador. Vou colocar, eu quero que ele conte até 10, tá? Então é 100. Vou dar um set aqui, certo? Ele não movimentou ainda para o D0, porque eu tenho que dar um pulso ali no M0. Altero aqui, ó, M0. Vou mandar on. Movimentou. Porém, volto ele para off, ó. Ele ainda não contou, tá? Aqui no T0, porque eu tenho que apertar o M1. O meu D0, ele já está com o valor 100 aqui que foi movido, certo? Então, a partir do momento que agora que eu dar o pulso no M1, ele vai contar o valor que está armazenado aqui no meu D0. Ele vai contar até 10, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contou até 10, fez a função do que foi programada aqui, que é movimentar um valor. A gente coloca um valor no D1, ele movimentou para o D0 e começou a contar aqui a partir do momento que a gente pressionou aqui o nosso M1, tá? Então é uma função aí do move, tá? Então esse move aqui ele consegue trabalhar com diversas funções, tá? Não é só essa. Você pode trabalhar com contagem, enfim, tudo vai depender da sua aplicação. Voltando aqui, ó, em D0, vou mostrar uma parte para vocês que eu não mostrei. Eu expliquei lá que ele tem um range, né, que ele vai de menos 32, é o que está marcando aqui, até 32.768, 767. Então esse é o valor que ele consegue armazenar porque ele é de 16 bits, tá? Se caso aqui fosse um dado, né, de 32 bits, que é o double word, ele armazena valores maiores, tá? E é isso, tá? Então ele sempre pega menos negativo até o positivo, beleza? E é isso, tá? Essa aqui é a função move. Ela é bem simples de trabalhar, tudo vai depender da sua aplicação. Valeu! Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Esse aqui é um vídeo rápido para explicar o treinamento de TI e TA. A gente vai desenvolver dashboards de produção, a gente vai acessar o CLP na nuvem, em qualquer lugar do mundo, e além de acessar, a gente vai controlar o CLP também, certo? A gente vai criar um sistema de manutenção preditiva, onde a gente acompanha em tempo real o que está acontecendo na produção, e também trabalhar com o Ellipse 3, que é o sistema supervisório que a gente usa. Comunicação entre dois CLPs, sistema de visão computacional e também a gente vai trabalhar com QR Code dentro do Node-RED e o CLP. Em Coder, a gente vai desenvolver algumas aplicações, motor de passo vai ser bem amplo aí para vocês, e também relé estado sólido para controlar potência. E HM vai ter bastante aula, PTC controlando temperatura, vou mostrar aqui para vocês como que calcula. E também Python, que é o pilar do nosso treinamento. Banco de dados também, Grafana, Factor.io, que é um extra aí para vocês, e aplicações físicas. Beleza? Valeu!